Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com figuras da política portuguesa. Na nossa página do Instagram, Polos sobre Política, podem-nos seguir e apoiem o nosso trabalho. Hoje estamos à conversa com o Miguel Paiares Maduro, tem 54 anos, é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e doutorado com distinção no Instituto Universitário Europeu. Foi ministro adjunto e do desenvolvimento regional no governo de Passos Coelho. É também comendador da Ordem Militar de Santiago de Espada. Eu acho que é interessante referir isso. Muito bem-vindo, Miguel. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Começando com as perguntas. Mais uma vez, bem-vindo e obrigado. A primeira pergunta é a pergunta que nós fazemos a todos os nossos convidados. O que é que o levou a filiar-se no seu partido, neste caso no PSD? Sabem que a minha filiação no PSD é um bocadinho surpreendente. Não o facto de me ter filiado no PSD, mas a forma como ocorreu. Porque, na realidade, eu tenho uma relação com o PSD e o PPD que começou, sobretudo, direito de forma afetiva, porque o meu pai foi um dos dirigentes iniciais do PPD-PSD, em Coimbra, foi presidente de Câmara, o primeiro presidente de Câmara eleito democraticamente Mira, depois foi deputado nas legislativas. Ele morreu, como eu era muito jovem, ele morreu em 82, e na altura estava até no Parlamento, e eu sempre tive essa proximidade com a política por razões familiares, não é? Porque o meu pai, e então naquela altura, pós 25 de Abril, vivia essa política de forma muito mais intensa e permanente e alargada do que se vive hoje, não é? Praticamente, eu costumo dizer que se houvesse redes sociais naquela altura, os 20 trending topics em Portugal seriam sempre sobre política. E hoje em dia, nenhum dos 20 trending topics seriam sobre política. Portanto, para ter uma ideia de quão diferente era o ambiente nessa altura, embora eu fosse um miúdo, vivi, respirei isso. E depois da morte do meu pai, até tive algum envolvimento breve, mais intenso, com a JSD, e fui candidato à Associação, à Associação de Estudantes do Liceu. Mantive sempre proximidade com o PSD, sempre senti do PSD, mas deixei de estar inscrito e, sobretudo, não fui militante, até porque depois segui uma carreira académica no estrangeiro e depois estive do Tribunal de Justiça da União Europeia, e isso é incompatível com qualquer participação, do meu ponto de vista, militância no partido político. Quando isso terminou, resolvi voltar a inscrever-me no PSD, portanto, assumir de novo a minha militância, mas fazê-lo numa lógica de base, porque era uma lógica correspondente àquilo que eu entendo ser necessário. Ou seja, eu acho muito importante que as pessoas participem politicamente através de partidos políticos, se possível. Porque uma das coisas que a nossa democracia hoje depende ainda muito de partidos políticos, é através, sobretudo, dos partidos políticos que se organiza e distribui o poder na nossa democracia. Isso é o que acontece de facto, ou seja, nós sabemos que só consegue ser primeiro-ministro em Portugal alguém que seja líder de um partido político, e do PSD ou do Partido Socialista, por exemplo. Isso significa que se nós não participarmos ativamente nos partidos políticos, nós estamos a deixar essa escolha nas mãos de um grupo muito reduzido de pessoas. É um dos problemas que mais me preocupa hoje em dia, é perceber que, no fundo, os nossos dois candidatos a primeiro-ministros, que é a escolha que temos depois enquanto país, estão dependentes de um universo eleitoral de 30, 40 mil pessoas, não é? Nos dois principais partidos portugueses. Ora, que eu entendesse que era muito importante ser, no fundo, consequente com aquilo que eu defendo em termos de participação política, que as pessoas, se puderem, devem participar politicamente através de um partido político, e, portanto, inscrevi-me no PSD, mas não tive nenhuma participação política ativa, não participava em comissões políticas, não me envolvia. Era uma forma de participar para poder ter voz sobre esse processo de escolha de quem eram os candidatos à liderança do país, por sua vez. E, portanto, foi isso que aconteceu, de tal forma, eu era um militante do PSD tão de base, que vos posso contar uma história que já contei, que era que quando o Dr. Pedro Passos Coelho me convidou, ele nem sabia que eu era militante do PSD. Ele julgava que eu era um independente, próximo do PSD, mas que era independente, e a maior parte das pessoas não sabiam
que eu era militante do PSD e, portanto, foi dessa forma que eu cheguei à militância e, no fundo, só ganhei visibilidade dentro do PSD quando fui para ministro e quando exerci funções governativas, e foi a partir daí que, no fundo, ganhei mais visibilidade política, quer em termos do meu partido, quer depois em termos nacionais. Obrigada. Obrigado. A próxima pergunta tem uma questão que nós costumamos colocar a muitos dos nossos entrevistados. E a questão é se tem algum autor em particular que o influenciou na sua ideologia política e na forma de pensar politicamente, um autor ou autores? Vários, eu direi, em termos de filosofia política, vários. Stuart Mill, Rawls, Karl Popper, são talvez aqueles que mais me influenciaram. Mas, para além disso, por exemplo, politicamente, fui muito influenciado por um livro que li, não bem por acaso, mas quase, que foi as Fundações da Social-Democracia, do Bernstein. Foi um livro que o Sá Carneiro ofereceu ao meu pai, que eu encontrei em casa e que li ainda muito, muito jovem, e que era sobre as origens da social-democracia. Mas penso que, em termos daquilo que é a minha abordagem, não tanto para a política em si, mas para as políticas públicas e aquilo que deve determinar o que são as políticas públicas, o que mais me influenciou é algo que foi muito influente também na minha carreira académica, que é um livro de um autor norte-americano, que entretanto se tornou um grande amigo meu e alguém com quem já trabalhei em conjunto, com quem já escrevi artigos em conjunto, precisamente nessa linha, dessa metodologia, que se chama Neil Commissar e que se chama Imperfect Alternatives, Choosing Institutions in Law, Economics and Public Policy. E é basicamente sobre o processo de como as políticas públicas dependem, sobretudo, da escolha entre alternativas que são imperfeitas. Portanto, um dos erros mais comuns é julgar que uma determinada política pública e uma determinada solução é imperfeita e que isso por si só torna qualquer alternativa como preferível a essa, quando não é, porque todas as alternativas serão sempre também imperfeitas. E, em segundo lugar, que a escolha entre essas alternativas imperfeitas é, sobretudo, uma escolha entre dois processos decisionais. Quando escolhemos entre Estado e mercado numa forma de lidar com uma determinada questão, o que nós estamos a escolher não é entre objetivos. Nós estamos a escolher entre dois processos de decisão diferentes. O Estado funciona de uma determinada forma, é um determinado processo de decisão, de agregação das preferências das pessoas, e o mercado é outra forma de agregação de preferência das pessoas. E consoante os diferentes contextos, uma ou outra solução pode ser mais conducente ao objetivo que nós pretendemos atingir. E, portanto, nós temos de avaliar como é que essas instituições agregam essas diferentes preferências e, portanto, representam todos os possíveis interesses afetados por esse problema, para decidir em diferentes contextos, em diferentes momentos, em relação a diferentes temas, qual instituição é mais adequada. E, como falo do Estado e do mercado, poderia falar de muitas outras instituições e de muitos outros processos decisionais. Essa importância relativamente à qualidade do processo de decisão e de que as políticas públicas não determinam um resultado, mas o que as políticas públicas fazem é alterar o conjunto de incentivos que determinam a ação dos agentes que estão sujeitos a essas políticas públicas, sejam empresas, sejam particulares, sejam funcionários públicos. E, portanto, consoante esses incentivos, elas podem ser mais ou menos conducentes aos resultados que nós podemos atingir. E, portanto, pensar e ter em conta a qualidade do processo de decisão e que, sobretudo, o que nós escolhemos, de um ponto de vista macro, é que conjunto de incentivos é que nós estamos a dar para determinadas decisões em certas matérias, é para mim fundamental e é uma das questões mais ignoradas na política e que eu mais valorizo e muito influenciado por esse livro original do Neil Commissar. Ok, obrigada. Como o João referiu no início da entrevista, o Miguel é formado em Direito e nós queríamos perguntar-lhe como é que esta sua formação em Direito contribuiu para a visão que você tem hoje em dia do mundo e principalmente da política.
não é o facto de ter sido formado em Direito que contribui para isso. Até houve algumas das coisas que eu aprendi com o Direito, que li com o Direito, ou com professores no âmbito do Direito, que me ajudaram a entender melhor a política. Lá está, olha, o exemplo do livro que eu dei anterior foi através de quando eu trabalhei com esse professor americano nos Estados Unidos da América, não é? E, portanto, isso foi muito influente para mim. Mas não é a circunstância de ter feito direito em si. Até porque boa parte do direito que se faz em Portugal é tão formalista que não é muito útil do meu ponto de vista e até deturpa a percepção do que a política é e deve ser. O direito, muitas vezes, entre nós, apresenta uma perspectiva falsa da realidade, que é uma perspectiva causal, e que eu acho que é uma das coisas piores que acontece para o país. Ou seja, a ideia de que se eu colocar numa norma um determinado objetivo, que, sendo isso uma norma, a realidade depois vai corresponder a esse objetivo que está na norma. Ora, isso não é assim, porque as normas são intermediadas depois pelo comportamento das pessoas. São as pessoas que reagem de uma forma ou de outra em relação às normas que são adotadas. Ainda agora, no contexto da pandemia, nós vemos isso. E, portanto, lá está. É tal lógica. O que uma norma faz é criar um conjunto de incentivos que pode ir numa direção ou noutra. Mas, muitas vezes, se essas normas são pensadas de uma forma causal, sem atender à natureza humana e a como os seres humanos reagem a determinados e a diferentes tipos de incentivos, como é que nós decidimos enquanto humanos, e muitas vezes, nós sabemos isso hoje, nem sequer decidimos de forma racional, até decidimos de forma irracional em muitas circunstâncias, então essas normas muitas vezes acabam por ter efeitos contrários àqueles pretendidos. Não é porque eu coloco numa norma que toda a gente deve ter emprego para a vida, que eu vou garantir emprego para a vida a toda a gente. E, portanto, se há alguma coisa, foi que muitas vezes a percepção do nosso direito dominante em Portugal, pelo contrário, até é suscetível de deturpar aquilo que deve ser a nossa concepção do que é a política e de como deve funcionar a política e do conhecimento que a política deve ter da realidade social para conseguir realmente agir sobre essa realidade social. E isso não pode passar por uma presunção falsa, artificial, de que tudo aquilo que nós colocamos numa norma, tudo aquilo que são desejos normativos, se transformam por mera mágica na realidade. Não é assim. E, portanto, agora, ao longo do direito, ao longo dos meus estudos de direito, mas ao longo de muitas outras coisas, e sobretudo ao longo daquilo que na minha carreira no direito e para lá do direito me foi gerando curiosidade intelectual em muitas matérias, eu fui descobrindo imensas coisas que são relevantes para o meu entendimento do que é a política, bem como para o meu entendimento do que deve ser a prática política. Muito obrigado. Neste momento vivemos uma atualidade que está ainda muito marcada pela pandemia. E um dos temas mais atuais acerca disso é se a vacinação deve ser ou não obrigatória. O Miguel é especialista em Direito Constitucional. Portanto, eu perguntava-lhe se acha que o Tribunal Constitucional tem em Portugal condições para aprovar essa lei, ou não. Se ela vier a ser obrigatória? Sim. Eu tenho uma abordagem para a Justiça Constitucional, isso é uma questão mais ampla, que é uma abordagem que entende que o Tribunal Constitucional deve, lá está, tem a ver com a tal natureza de instituições comparadas e de instituições perfeitas. Que o Tribunal Constitucional, quando interpreta normas que são normas com um conteúdo muito indeterminado, o que está em larga medida, ao definir o grau de escrutínio que vai exercer sobre a opção legislativa, sobre a opção que o legislador tomou, o que o Tribunal está em primeira instância a fazer é decidir até que ponto é que deve deferir ou não para a escolha feita pelo legislador. E esse grau de deferência que um Tribunal Constitucional deve dar a um legislador, na minha opinião, deve depender de uma apreciação que um Tribunal faça, lá está, institucionalmente comparada, se o legislador, naquela circunstância em conca, é suscetível
maior ou menor confiança quanto à sua capacidade de incorporar nessa decisão todos os interesses que estão afetados. Deixem-me dar-vos um exemplo. Se os legisladores legislam numa matéria que afeta os direitos de uma minoria, e de uma minoria claramente determinada, eu acho que o Tribunal Constitucional deve ser muito mais exigente no escrutínio que faz da opção do legislador. Porquê? Porque o risco é que o legislador seja dominado pela maioria relativamente a um interesse que é um interesse de uma minoria e que, portanto, tende a ser subrepresentada, a não estar adequadamente representada pelo processo político e pelo processo legislativo naquela circunstância. Isso não quer dizer que o Tribunal declara inconstitucional todas as opções legislativas nessa matéria, obviamente que não, mas o que eu digo é que o Tribunal Constitucional deve ser mais exigente por essa suspeita em que incorre uma decisão do legislador numa matéria em que de um lado está uma maioria claramente identificada e do outro uma minoria que pode ser um alvo fácil para a maioria impor um custo sobredimensionado relativamente a uma determinada matéria. Noutro tipo de matérias, em que estão em causa interesses muito disseminados, em que não há um interesse de uma minoria clara, eu acho que um Tribunal Constitucional deve ser muito mais diferente em relação ao legislador. E, portanto, a primeira questão que eu me colocaria se eu fosse juiz constitucional nessa circunstância é, quando o legislador está a decidir sobre essa matéria, há ou não um risco daquilo que se chama um enviesamento maioritário contra a posição de uma minoria ou não nessa circunstância? Seria a minha primeira análise. Tendo isto em conta e não sendo capaz de tomar uma decisão, nós temos de distinguir, em segundo lugar, que uma coisa é nós acharmos se a medida é boa ou má, outra coisa é achar se ela é inconstitucional ou não. E, portanto, eu até posso discordar, e em princípio tenderia a discordar de uma legislação que impusesse a obrigatoriedade da vacina. Entendo que, em princípio, nós devemos confiar na responsabilização das pessoas. Isso não quer dizer que eu não defenda, por exemplo, que na medida em que por um lado, quem decide não tomar a vacina, e na medida em que a vacina é sobretudo para proteção de saúde, parece, mais do que para proteção, para impedir a transmissão, e na medida em que isso seja mais claro, então eu acho que é uma questão de responsabilidade própria de cada pessoa, não é? E, portanto, se a vacina serve sobretudo para proteger a saúde de cada um, então a nossa opção deve ser maior no sentido de proteger a autonomia da decisão das pessoas quanto ao risco que querem correr, quanto a essa avaliação do risco. O Estado deve-nos fornecer toda a informação. Eu sou favorável às vacinas, acho que as pessoas devem ser vacinadas. Tenho imensa preocupação com o grau de desinformação que existe relativamente às vacinas, mas isso não quer dizer que eu defenda impor isso às pessoas na nossa sociedade. Essa autonomia, em princípio, do meu ponto de vista, deve ser respeitada. Mas também não consideraria necessariamente automaticamente inconstitucional essa imposição, porque acho que também há um argumento de que se muitas pessoas não tomarem a vacina, que essa decisão não as afeta apenas a ele, mas pode afetar todos os outros, mesmo que a vacina não impeça a transmissibilidade. Como? Porque na medida em que essas pessoas podem colocar um custo muito grande sobre todo o Sistema Nacional de Saúde e, portanto, indiretamente afetar o acesso à saúde de outros que até decidiram tomar a vacina, mas que deixam de ter a mesma resposta do Serviço Nacional de Saúde, porque o Serviço Nacional de Saúde fica ocupado por aqueles que, decidindo não tomar a vacina, vão entupir os nossos tribunais, entupir os nossos hospitais nessa matéria. Portanto, uma coisa é a decisão, a avaliação política, outra coisa é considerar que todas essas questões têm de ser constitucionais. Nós temos de ter nas democracias evoluídas, a maior parte das questões são decididas politicamente. Não têm necessariamente de ser todas, nem todas as divergências devem ser transformadas em divergências constitucionais e de interpretação da Constituição. Ok, obrigada. Agora, passando um pouco para o tema do PSD, recentemente o líder do seu partido, Rui Rio, tem defendido publicamente a redução dos deputados da Assembleia da República para 215, ou seja, em 15 deputados. Qual é que é a sua posição sobre isso? É a favor, é contra e porquê? Bem, eu aí tenho de fazer um registro de interesses, que é, eu fui uma das pessoas a quem foi solicitado no meu partido, que
participasse no grupo de trabalho que elaborou a proposta que o PSD apresentou de reforma do sistema eleitoral. E, naturalmente, eu sou solidário com o conjunto das propostas. Há aspectos da proposta que me parecem mais importantes que outros. A proposta não vai sequer tão longe, por exemplo, em termos de reforma eleitoral, do que o próprio PSD desejaria e a maior parte de nós, mas o que foi entendido foi fazer uma proposta que fosse viável, que não exigisse uma alteração da Constituição e caminhasse, sobretudo, no sentido de corrigir dois aspectos que nos pareciam muito importantes, que são aspectos até para lá dessa questão da redução dos deputados. Os problemas principais era uma maior proximidade e, portanto, círculos eleitorais mais pequenos que promovessem uma maior proximidade dos eleitores relativamente aos deputados, não é? E essa é uma das vantagens desta proposta. E, em segundo lugar, corrigir uma subrepresentação de determinados territórios do nosso país, sobretudo aqueles territórios de mais baixa densidade, com menos população, e que estão claramente subrepresentados no nosso sistema político. E esta proposta, não sendo a proposta ideal, é uma proposta que caminha nesse sentido e, portanto, me parece positiva e penso que a maior parte dos politólogos em Portugal concordarão com isso. A redução do número de deputados não é o aspecto que me parece a mais fundamental da proposta, também é uma redução relativamente limitada e, sobretudo, o que me parece importante a nível de parlamentar é a medida em que essa redução possa contribuir para oferecer melhores condições de trabalho aos diferentes parlamentares. Já agora, só um outro ponto. A proposta dá esses dois passos que eu disse muito importantes, ou positivos, ao mesmo tempo que não altera as condições de proporcionalidade atualmente vigentes no atual sistema eleitoral e, portanto, não prejudicando os partidos mais pequenos, como através de um ciclo de compensação nacional. Esse ciclo de compensação nacional irá permitir proteger a representatividade que os partidos políticos mais pequenos já têm nesta altura. Portanto, até esse nível demonstra o cuidado que houve em tentar corrigir esses dois problemas, que é a maior proximidade aos eleitores, por um lado, e o problema da subrepresentação dos territórios de baixa densidade, sem afetar os equilíbrios vigentes entre os diferentes partidos políticos hoje em dia. Portanto, penso que é uma proposta globalmente positiva. Obrigado. O Miguel foi ministro no governo de Pedro Passos Coelho. Rui Rio tem neste momento, o que acho que é seguro dizer, uma liderança muito diferente do PSD do que tinha Passos Coelho. Considera que Rui Rio tem as condições necessárias para levar o PSD de volta ao poder? Ele tem a legitimidade para o procurar fazer, e isso é o que neste momento importa para o meu partido. Eu sou militante do PSD e reconheço que o Dr. Rui Rio foi eleito e reeleito e, portanto, tem o mandato político para o fazer, muito claramente. Ele próprio já disse que a avaliação pediu para a avaliação relativamente à sua liderança política ser feita após as autárquicas e penso que será feita após esse momento. Penso que ele tem tido uma liderança dificultada por duas circunstâncias. Em primeiro lugar, porque o ciclo, a inversão de ciclo económico que tinha começado com o nosso governo e da qual beneficiou o Dr. António Costa. E, portanto, que ele partiu de expectativas muito baixas num momento de viragem do ciclo económico, que já tinha iniciado com o nosso governo e, portanto, após a recuperação, depois se vocês forem ver historicamente, depois de todos os processos de ajustamento anterior, depois de todos os anteriores programas económicos e financeiros, e eu alertei para isso até dentro do meu partido na altura, e para a dificuldade política que isso iria consistir para o meu partido, era claro para mim que o Dr. António Costa iria beneficiar de um ciclo económico muito favorável. Isso foi assim depois do ajustamento. Ele beneficiou, no fundo, do esforço que foi feito pelo governo a que eu participei e pelos portugueses durante esse ciclo. Mas mais, beneficiou também de um contexto económico internacional extraordinariamente favorável, pronto, mas a política tem essa dimensão de sorte. Portugal cresceu de forma muito medíocre,
Portugal perdeu competitividade e perdeu riqueza relativamente aos países com que se devia estar a comparar, mas como cresceu, depois de uma situação de enorme dificuldade económica e social, ele naturalmente teve essa grande vantagem política e isso dificulta o papel de qualquer líder da oposição. Acontece que o Dr. Rui Rio também tomou a opção inicial de que, mais de fazer oposição, ele entendia que o seu papel como líder da oposição era, sobretudo, oferecer a um primeiro-ministro as condições de ter um líder da oposição que lhe permitissem fazer as grandes reformas estruturais que o país necessitaria e com estabilidade. Mas não teve no Dr. António Costa esse primeiro-ministro. E foi uma oportunidade, do meu ponto de vista, pelo país, foi ter um líder da oposição que estava tão disponível para fazer compromissos e para fazer acordos quanto às reformas estruturais do país, e ter um líder, um primeiro-ministro que, pelo contrário, não os queria fazer, porque penso que o Dr. António Costa decidiu que a sua marca vai ser aquela, ser quem, pela primeira vez, fez a convergência das esquerdas em Portugal e decidir governar à esquerda, mesmo que essa governação à esquerda tenha uma coesão política e ideológica tão pequena que consiste apenas na manutenção do poder, em vez de, na verdade, ter oferecido ao país qualquer reforma de fundo que não fez. E, portanto, ele navegou politicamente numa lógica de gestão política do imediato, de preservação do poder, beneficiando de uma conjuntura muito favorável, que mudou com a pandemia, mas que, sendo um choque exógeno, naturalmente as pessoas não atribuem a sua responsabilidade, nem deviam atribuir a sua responsabilidade ao governo. E penso que aquilo que vai acontecer agora, naturalmente, é que, ironicamente, Portugal foi dos países que mais sofreu e que pior gestão teve da crise pandémica. Ao nível, fomos dos países que o nosso PIB caiu abaixo, claramente abaixo da média da União Europeia, foi um dos países que mais teve uma queda do PIB maior. Somos dos países com pior gestão também ao nível da saúde da pandemia. Somos dos países que menos apoio deu à economia, mas que, ironicamente, este governo pode vir a beneficiar disso mesmo. Porquê? Porque, mais uma vez, vai partir no final deste ano, à medida que a pandemia termine, de uma situação tão baixa na economia que necessariamente a economia vai crescer muito. Ainda mais beneficiando da circunstância de termos o dobro dos fundos europeus que alguma vez recebemos. Nunca tivemos tanto dinheiro. E eu acho que qualquer crescimento económico para o ano inferior a 6% é um mau crescimento económico. Mas provavelmente nós não vamos atingir isso, e basta atingir alguns valores de crescimento económico e o Dr. António Costa vai fazer uma festa política com base nisso, que é aquilo que ele é perito. Portugal vai provavelmente ser dos países que mais tempo vai demorar a recuperar o seu potencial de crescimento económico após esta crise, mas a circunstância de estarmos a crescer vai beneficiar politicamente o Dr. António Costa e, portanto, isso vai ser uma conjuntura política muito favorável. Ora, do meu ponto de vista, isso também dificultou a oposição a ser feita pelo Dr. Rui Rio. O que é que eu acho que faltou? Faltou precisamente, talvez, ao Dr. Rui Rio até agora, pensar neste contexto tão difícil como é que ele conseguiria fazer uma oposição eficaz. Ou seja, e eu acho que o primeiro aspecto fundamental é colocar as expectativas onde elas deviam estar. O PSD fez um erro, e esse erro já vinha, do meu ponto de vista, até precedeu o Dr. Rui Rio, foi colocar as expectativas do país tão baixo que as tornou muito fáceis para o Dr. António Costa superar. O segundo erro é não ter uma mensagem política clara e alternativa e que não dependa da conjuntura económica. E essa mensagem política, para mim, é aquele que é o grande problema prévio que o país tem, que é termos um Estado em que os portugueses não confiam, e é um Estado em que os portugueses não confiam porque é um Estado que os portugueses entendem que não é isento, não é imparcial, está capturado pelo partido político que está no poder, favorece aqueles que têm proximidade política e económica com esse poder e não aqueles que têm mais mérito. E esta deveria ser a primeira e principal mensagem política do PSD. Porque sem nós mudarmos isso, nós vamos crescer com tanto dinheiro que vamos receber da União Europeia, mas ele não vai ser bem utilizado. Porque ele vai chegar a quem? Àqueles que são próximos do poder. Não vai chegar àqueles
que mais mérito e projetos mais inovadores e mais qualidade têm para oferecer ao país. Ou seja, o Miguel acha que o governo atual não tem condições para gerir os fundos europeus de uma forma eficiente? É aquilo que nos diz toda a tradição histórica do Partido Socialista, que tem estado no poder a maior parte dos anos. É aquilo que me diz, por exemplo, as mudanças que o Partido Socialista fez relativamente quanto ao que tinha sido pensado no Portugal 2020 e que se alterou. O Partido Socialista fala, por exemplo, do portal da transparência como uma grande novidade. Na realidade, isso estava no Portugal 2020 e o Partido Socialista nunca o implementou quando estava no governo. E mais, estava na lei e com obrigações de transparência superiores àquelas que estão no atual portal da transparência, para vos dar uma ideia. Mas, sobretudo, é o que diz também a prática do Partido Socialista relativamente à sua cultura do poder, que é uma cultura que não respeita as autoridades independentes. Ainda agora vimos a forma como o Partido Socialista ocupa politicamente todos os cargos políticos, quer na administração pública, que devia ser autónoma e que devia ter pessoas escolhidas com base no mérito e não com base na sua proximidade partidária, mas de forma ainda mais grave e que torna mais evidente essa cultura da ocupação de poder do Partido Socialista, até nas autoridades independentes, em que ainda agora vimos para o Banco de Portugal o ex-ministro das Finanças, quer dizer, quando se nomeiam ex-ministros para autoridades independentes, isso diz tudo do que está mal com essa cultura de poder e porque é que nós não podemos, infelizmente, confiar num Estado que seja isento e imparcial. E isso explica também porque é que o nosso país tem vindo a perder posições nas avaliações internacionais sobre a qualidade da nossa democracia. Nos 2 índices que foram publicados o ano passado, Portugal num passou a ser considerado uma democracia plena, passou a ser considerado uma democracia com falhas, e no outro passou de ser considerado uma democracia liberal, que é o estado mais elevado de democracia, para uma mera democracia eleitoral. Isso devia nos preocupar a todos. E isso também explica porque é que no último ano, de acordo com o Eurobarómetro, os portugueses perderam o grau de satisfação com a democracia em Portugal caiu 16 pontos. E o grau de confiança no governo caiu 14 pontos. Então, ou seja, existe um problema para si em que o partido político que está no poder se confunde com o próprio Estado. Exatamente. É a ideia de que o Estado é um instrumento de poder do partido que conquista esse poder. E não é. O Estado tem de ter autonomia. O governo e Estado não são a mesma coisa. São 2 coisas diferentes. O governo oferece liderança política, mas a massa, o Estado e a administração pública, a competência técnica que aí deve residir, deve ter autonomia. É isso que acontece nos bons países. Isso também traz os seus problemas. Também uma administração pública muito autónoma, muitas vezes também traz, mas são claramente inferiores àqueles que resultam da ocupação do Estado que nós temos hoje em dia e que conduz os próprios portugueses a ter depois a não confiar no Estado. Porquê? Porque sabem que o Estado é, sobretudo, um instrumento ao serviço do poder de um partido político. E depois, adicionalmente, essa circunstância também enfraquece a nossa sociedade civil. Porque todos aqueles que lidam com o Estado sabem que, ao lidar com o Estado, não estão a lidar com o Estado. Estão a lidar com o partido do poder. E isso diminui a sua capacidade crítica, a sua liberdade de expressão, o seu escrutínio sobre o poder, a capacidade que têm de manifestar a sua discordância, porque têm medo de ser depois discriminados por esse Estado, que é instrumento do partido no poder. Ok, obrigada. Há bocado o Miguel referiu a questão das autárquicas, que vão ocorrer daqui a alguns meses, e queríamos perguntar-lhe, na sua opinião, e dentro do possível, qual é que será o melhor e o pior cenário para o PSD, dentro, obviamente, daquilo que é possível e que é expectável? O melhor cenário é claramente, na minha opinião, vencer. Ou seja, ter mais câmaras que o Partido Socialista, voltar a ser a principal força política do poder local em Portugal. Esse, do meu ponto de vista, seria o melhor cenário e seria algo muito, muito, muito positivo. Eu penso que o pior cenário é não conseguir fazer melhor, pelo menos melhor,
do que aconteceu em 2017, que já foi um resultado muito mau. E, portanto, não consegui, nem imagino sequer a hipótese de poder fazer pior. Mas mesmo fazer melhor não seria muito bom, seria já um mau cenário, atendendo a quão mau foi o resultado de 2017. Espero que o PSD consiga fazer um pouco melhor do que fez em 2017. Penso que tem algumas hipóteses em algumas autarquias, incluindo em algumas autarquias importantes. É o caso de Lisboa, onde parece que o Dr. Fernando Medina está claramente em perca, onde o Partido Socialista também vai provavelmente sofrer desgaste com o próprio desgaste que o governo tem sofrido. Quando eu há pouco dizia que o governo em Portugal teve uma queda de confiança de 14 pontos no último ano, muito mais do que qualquer outro país na Europa, em que a média foi de 4 pontos. Esse desgaste tem de se manifestar, e onde se tende a manifestar é na capital também. Há uma sondagem recente que diz que, por exemplo, que 75% dos lisboetas entendiam que o Dr. Fernando Medina se devia ter demitido na sequência do que se passou com a questão dos dados pessoais dos manifestantes em Lisboa. Portanto, penso que há aí uma clara oportunidade de vitória do PSD naquela que é a autarquia mais importante do país, e penso que esse pode ser um resultado importante, mas penso que há também noutras autarquias, e penso que tem de subir também quanto ao número de autarquias lideradas por autarcas do PSD. Ok, obrigada. A próxima pergunta, e agora fechando as relacionadas diretamente à política, também uma questão que costumamos fazer a muitos dos nossos entrevistados. O Miguel tem intenções ou pretende voltar, peço desculpa, a assumir uma vida política ativa, nomeadamente a assumir cargos políticos no futuro próximo? Sabe que a resposta a essa pergunta é sempre equívoca, porque o que é que quer dizer ter intenções? Se me pergunta se eu tenho vontade neste momento, não tenho. Se me pergunta se eu gosto de política e, portanto, continuo a ter vício da política e isso no futuro pode me levar a ter essa vontade, é verdade. Não, se nós regressamos ou entramos na política ativa, ou seja, se nós decidimos candidatarmos a um cargo público ou aceitar um convite para um cargo público, depende de um conjunto de circunstâncias, algumas delas de cariz político. Existem ou não as condições políticas para eu poder ambicionar um determinado cargo, por exemplo, se teria ou não condições práticas de poder me candidatar e poder vencer, sabendo que poderia vencer, depois entenderia que poderia exercer esse cargo da forma que eu entendo que ele deveria ser exercido, ou não. Essa é uma das avaliações que tem de ser feita. Mas a outra avaliação também tem a ver com as circunstâncias pessoais da nossa vida, que vai mudando ao longo da nossa vida, não é? Diferentes circunstâncias pessoais e em diferentes momentos da nossa vida nós temos mais ou menos disponibilidade. Tem a ver com condições desde a forma como queremos equilibrar o nosso espaço de vida pessoal, que também é importante, não é? Nós só temos uma vida e, portanto, queremos viver essa vida também e ter qualidade de vida. E na política é muito intensa hoje em dia, sobretudo como se faz em Portugal, ao contrário até do que acontece noutros países. Não dá muito espaço, tempo livre, para a pessoa ter uma dimensão privada e poder usufruir dessa dimensão privada. Isso é uma das razões pelas quais eu me vejo a voltar a fazer política, só o fazer por períodos limitados, porque não me consigo entender com uma vida toda dominada pela política. E em Portugal, quando se faz política, só se respira, só se vive em todos os minutos na política. E, portanto, esse é um condicionalismo grande, saber quando é que nós temos condições pessoais da nossa vida que nos levem a decidir dessa forma. Neste momento, desde que saí do governo, já tive impulsos nesse sentido, mas eles nunca foram suficientemente fortes para ultrapassarem aquelas que também eram as minhas inibições e o meu juízo, quer quanto à viabilidade de ter qualquer expectativa de fazer determinadas coisas. Será que eu podia ou não fazer aquilo? Será que podia usar? Porque fazer, como digo, depende das circunstâncias políticas se tornarem viáveis, não é? Não é apenas... eu tenho muitos amigos que me perguntam, mas porquê é que tu não fazes isso? Porquê é que tu não tentas
fazer isso. Eu digo, porque não, uma das razões é porque não são vocês que decidem quem é que pode fazer isso. E a pessoa tem de fazer a avaliação sobre quem decide se está ou não em posição de nos apoiar para fazer isso. E outra dimensão é a dimensão de vida pessoal, que neste momento ainda não me leva a ponderar de novo essa hipótese. Isso pode vir a acontecer no futuro, pode. Depende muito das circunstâncias conjunturais, e esta é a resposta honesta que vos posso dar sobre isso mesmo. Não sei. Ok, obrigada. Agora passando um pouco para a sua carreira académica, para a questão da sua carreira académica, o Miguel já foi professor e professor convidado em vários estabelecimentos de ensino aí no mundo, claro. E nós queríamos lhe perguntar, de todos os estabelecimentos de ensino onde já trabalhou, qual é que acha que se destaca mais pela positiva e porquê? Bem, eu direi 2 que eu gostei muito. O Instituto Universitário Europeu de Florença, pela liberdade, pelas condições que temos, que são otimais, desde o apoio financeiro para fazer a investigação, desde a remuneração que temos, muito elevada como professores, como muito superior à que se pode ter em Portugal, e portanto permite às pessoas fazer uma carreira académica e ter pessoas, isso significa depois também que os meus colegas são colegas da excelência, não é? Os meus alunos são alunos da excelência, e interagir com colegas intelectualmente muito bons e com alunos muito bons também nos ajuda a progredir e a ter melhores ideias, não é? O processo criativo é um processo que, na minha opinião, passa muito pela interação entre as nossas ideias e os outros. Testarmos as nossas ideias pelos outros, ouvirmos ideias dos outros e a partir daí desenvolver novas ideias. E, portanto, a qualidade no Instituto Universitário Europeu, temos condições financeiras, de tempo e uma comunidade intelectual muito viva que permite isso mesmo. E depois Yale, porque em termos de direito e em termos de comunidade intelectual é seguramente a melhor do mundo. Quer dizer, a massa crítica em Yale, que eu tive em Yale, com os meus colegas de Yale, por metro quadrado, não tem comparação provavelmente em nenhum outro lugar do mundo. E isso significa que nós, desde o café que tomávamos da manhã a conversar, a discussão, a ir ao gabinete, tudo, a enviar o paper para a obter a resposta e tudo isso, o dinamismo intelectual e o crescimento intelectual constante entre todos nós em Yale era brutal e é aquilo que mais permite progredir nas nossas ideias. E, portanto, essa comunidade intelectual de que desfrutei em Yale é única no mundo e que continua hoje, mas a desfrutar com muito menos tempo, porque vou lá muito menos dias por ano. Ultimamente, com a pandemia, nem fui. É das coisas que mais me impressionou e de que eu mais gostei e de que mais beneficiei na minha carreira académica. Ok, obrigada. Obrigado. E para terminarmos esta entrevista, com a pergunta que terminamos todas as nossas entrevistas, que é o que gosta mais do seu trabalho. E aqui pedia que incluísse tanto no seu trabalho como professor universitário, tanto no trabalho que teve como ministro no governo, o que é que destaca mais pela positiva e o que é que gostou mais? Temos os casos. São coisas diferentes. E eu fiz trabalhos muito diferentes. Fiz outras coisas para além disso. Uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho em geral é o facto de eu ter mudado muitas vezes os meus interesses intelectuais e a forma como concretizava esses interesses intelectuais. Estive num tribunal, procurei trabalhar até para a reforma das organizações desportivas internacionais. Portanto, eu envolvo-me em coisas muito diferentes e gosto de coisas muito, muito diferentes, e parte daquilo que mais me compensa no meu trabalho é ter essa possibilidade, ter essa liberdade, fazer coisas muito diferentes. E desde logo no meu trabalho académico, mesmo na minha área, eu direi que essa liberdade, a liberdade de escolher os temas sobre que eu quero pensar e quero escrever e quero trabalhar, é das coisas que mais gosto me dá. No governo, aquilo que foi mais interessante para mim também ao mesmo tempo está associado para uma das maiores causas de
de frustração. O que é de mais interessante é poder tentar concretizar ideias que eu tenho para o país, para a sociedade, sobre como mudar a sociedade, tendo o poder de as implementar através de políticas concretas. A maior frustração é perceber a facilidade com que essas políticas, essas medidas e essas intervenções podem ser facilmente revertidas, terminadas, ou não lhes ser dadas consequência, e isso determina muitas vezes uma frustração muito grande. Ainda hoje olho para projetos que eu iniciei que são grandes sucessos. Dou-vos um exemplo, que é o Portugal de Inovação Social, que felizmente teve uma ministra do anterior governo, a doutora Maria Manuela Leitão Marques, que lhe deu continuidade e que permitiu que seja um programa que foi inovador em Portugal para toda a Europa, o primeiro na toda a Europa com fundos europeus, o Portugal de Inovação Social, que é uma nova forma de fazer políticas públicas, muito diferentes, não vou agora entrar a explicar porque é que é, e foi um projeto piloto nessa medida a nível europeu, e que no próximo ciclo de fundos europeus, 23 Estados, ouçam bem, 23 Estados membros da União Europeia vão seguir esse exemplo, um exemplo que Portugal deu com esse projeto, e quase ninguém fala em Portugal, e é um exemplo, e portanto ver isso é uma coisa que me dá gosto, perceber que isso, embora ao mesmo tempo com a preocupação de não saber se paradoxalmente em Portugal ele irá continuar, porque já lá não está a ministra socialista que lhe deu continuidade, e não sei bem se no atual governo haverá alguém que perceba a importância que aquele projeto tem. E em muitas outras matérias, perceber que ao contrário as coisas não tiveram continuidade. O exemplo que eu vos dei sobre transparência, nós trabalhámos tanto no Portugal 2020, a ideia era termos um site onde as pessoas podiam ir ver, até com georreferenciação, cada um dos projetos, os resultados contratualizados, o montante atribuído, e depois ver como 5 anos, e isso nunca passou do papel, nunca passou da obrigatoriedade, e como uma lei pode ser ignorada, porque estava na lei, e não foi concretizado, e portanto essa frustração também existe. Esses dois lados da mesma moeda foi algo que ainda hoje marca da minha experiência governativa. Ok, obrigada. Obrigado a vocês. Podemos dar por assim terminada a nossa entrevista. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado ao Miguel novamente por ter aceito o nosso convite. Isto foi mais uma entrevista com figuras da política portuguesa da nossa página no Instagram, Polos sobre Política. Mais uma vez, sigam, apoiem o nosso trabalho e até uma próxima.